Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa noite fria, que é hoje, 13 de junho. Daqui um mês eu vou fazer aniversário, só para avisar. Não, isso não é para nada. Eu 13 de julho. Exatamente. Então, hoje vamos continuar. A gente sempre lá, está no início das nossas aulas, nós indicamos sempre a intercessão da Virgem Maria, né, porque ela intercede junto ao Espírito Santo que nos dê força, né, inteligência, entendimento. E também a gente dedica sempre a aula para as almas do purgatório. Então nós vamos continuar nosso caminho da perfeição. Vamos lá. E dizer para vocês que o caminho da perfeição, a gente está tratando a parte mística, na verdade, né? A parte mística. Porém, é bom a gente sempre deixar claro que a mística é uma parte do caminho da perfeição. Existe a parte ativa também, né? Tem a parte ativa, né? Quer dizer, aquilo que a gente faz da nossa vida o tempo inteiro, né? Que, do ponto de vista litúrgico, nós chamaríamos de apostolado, né? Então, quer dizer, todos os pontos da nossa vida nós trazemos dentro do ideal, né? Se nós temos uma vida cristã, temos uma consciência cristã, que a parte ativa da nossa vida, aquele eu vivo de São Paulo, né? O eu vivo, na minha parte ativa, ela tem que estar incluída dentro de um programa, dentro de uma liturgia, né? No sentido mais amplo do termo, né? Que se aperfeiçoa na missa, né? Então tem essa parte ativa, então, mas tem a parte mística. As duas, tanto a parte ativa como a vida ativa, como a vida mística, a vida boa, também chamada vida contemplativa, elas fazem parte da nossa vida, elas não são. Só que nesse curso nós estamos falando mais da parte mística, da parte contemplativa, né? Da parte de oração, digamos assim, né? A nossa vida é a vida ativa e a vida de oração, né? Essa vida de oração, que é o que nós estamos falando aqui nesse curso do Caminho da Perfeição, né? A parte mística ela é mais nobre do que a parte ativa. Ela é mais nobre. Mas ela não vive sem a parte ativa, né? Certo? Né? Tu se aproxima de Deus mais pela oração do que uma atividade, né? Tu se aproxima mais perfeitamente através da contemplação difusa exatamente por Deus, do que depende de você ajudar o próximo. Não que ajudar o próximo, ajudar alguém que está necessitado, não seja. Estou falando em termos de escala, né? Por isso é que uma coisa anula a outra. Em termos de escala, né? Você se aproxima mais de Deus através da via mística. Porém, as duas, todos os ativos eram místicos, né? Todo mundo, né? Você pega um jesuíta, todos eram muito místicos também, né? Os próprios místicos existiam, os beneditinos, por exemplo. Eles eram ativos também, né? A regra da vida deles aqui que é orar e trabalhar. Então, orar, místico, trabalhar, parte ativa, né? Então, uma coisa não está separada da outra. Tá, isso é só para dar um entendimento, assim, às vezes é bom. Essa aula agora eu vou fazer uma aula diferente que eu nunca fiz antes, nunca fiz a aula assim, que é a aula de ler e comentar, tentar comentar, mais ler do que comentar, né? Dentro da via iluminativa, que a gente falou da outra aula, que é aquela via onde acontece uma segunda conversão, onde realmente acontece uma conversão mais profunda, né? Que é o homem velho morre mesmo, vem o homem novo, né? Isso é claro, começa no batismo, né? Mas agora na via iluminativa, onde o Espírito Santo age mais profundamente nas virtudes, então onde ocorre essa segunda conversão de forma mais profunda, né? Essa transformação do homem novo, no homem velho no homem novo, aqui que começa realmente aquela divinização da alma, aquela deificação da alma, né? Aquela transformação da alma em Cristo, né? Aquela busca do esposo, da esposa ao esposo, né? Então né? E a via iluminativa tem mais ação do Espírito Santo que propriamente da gente. A via purgativa não, a via purgativa é basicamente um esforço nosso. É quase como se fosse uma vida ativa, né? É um esforço nosso, claro, sem juntar graça, mas é um esforço que nós temos que fazer por nós fazer um esforço muito grande para eliminar aquelas coisas mais grosseiras que nos atrapalham. Então eu vou ler para vocês aqui o livro do São João
cruz, que eu acho fundamental para essa parte da mística, chama-se Noite Escura. É um livro curto, ele é dividido em 2 partes. Se der fazer as 2 partes hoje, tudo bem, senão eu faço uma parte hoje. Essa primeira parte, ela fala da purificação passiva dos sentidos, e a segunda parte fala da purificação ativa. Não, claro, não vou ler todo o livro desse tamanho aqui. Eu vou ler algumas partes que eu sublinhei, só para tentar fazer com que vocês percebam. Não precisa entender tudo que eu falo, a gente vai entendendo aos poucos, assim, tendo pequenas percepções só, que é também o que caracteriza a vida iluminativa, a união com Deus. Ela se caracteriza também por pequenas percepções. Né? Eles assim são alguns toques. Né? Deus toca de alguma forma em ti, dá um conhecimento, um toque. Né? É aquilo que está no Cântico dos Cânticos, que é a primeira frase, assim, beije-me com o beijo da tua boca. Então, no Cântico dos Cânticos, a primeira frase assim, né? Beije-me com o beijo da tua boca, é aquele toque. Né? Quem que é o beijo? Quem que é a boca? A boca é Deus. Quem que é o beijo daquela boca? É Jesus Cristo. Né? Então, é a esposa pedindo um beijo. Né? É bem joia aquilo lá. Então, vamos começar uma introdução. A ascese, aquela primeira parte da via, que é a via purgativa, embora sustentada pela graça, não chega a purificar totalmente a alma, a unificá-la e simplificá-la quanto é necessário para abri-la perfeitamente ao amor. É indispensável que o mesmo Deus meta a mão à obra pelas graças místicas. Então, apesar da via cética, que é um esforço da vontade, apesar de sustentar pela graça, precisa que Deus agora, só pela via cética, não consegue, né? Precisa de toda a ajuda de Deus. Necessidade da noite passiva. O encontro com Deus não é conquista nossa, é puro dom divino. O homem poderá preparar-se, dispor-se, é certo, mas nunca alcançará por si a união transformante de amor, aquela beatificação da alma, nunca por força própria. Então, por isso que aqui a gente já vê que tem essas falsas místicas, né? Que por exemplo, a filosofia perennialista, por exemplo, né? Que Deus está lá no topo da alma, mas pelo meu conhecimento natural eu vou conseguir chegar a Deus, vou conseguir me salvar puramente pelo conhecimento, né? Pelo intelecto, né? Então, que não, isso não é assim, né? É muito menos dessa outra parte mais danosa ainda, que é quando a gente tenta transformar em religião a política. Que aí nós temos a famosa, querida teologia da libertação, né? Que nós pegamos a política e fazemos ela se transformar em religião, né? E aí nós invertemos toda aquela parte sacramental, toda a parte de dogma, nós pervertemos, né? Por quê? Porque nós estamos pegando a política e a política come a religião e se transforma em religião, né? Então isso é uma falsa mística. Então São José está dizendo que isso não é assim, né? O que nos une a Deus é exatamente o próprio Deus, é o amor de Deus, né? E a outra ainda, que aí não vou entrar na aula de hoje, que são algumas inversões que existem, né? Tipo, em relação ao Espírito Santo, mas eu não quero entrar nessa parte aí, que essa aqui é a polêmica, eu tinha que ser uma outra vez aí. Que alguns grupos religiosos, assim, que às vezes invertem um pouco essa parte mística, assim, né? E aí cria um pouco de confusão, mas eu não vou entrar hoje nisso aí. Depois a gente pode fazer uma outra aula aí sem gravação. Mas para quem depois vocês já entenderam um pouco. É bom observar que as 2 noites, ativa e passiva, aquela noite ativa da via purgativa e a passiva, que nós vamos ver agora, não são 2 etapas sucessivas da ascensão mística, mas antes, a noite ativa perdura através da noite passiva. A noite ativa ela continua, elas não são separadas, assim, é a mesma coisa, é uma continuação. E ela entra dentro da mística. Se apesar de Deus já estar nos tocando mais pelo Espírito Santo na vida iluminativa, tem que ter nosso esforço ainda para nos afastar do pecado, para nos confessar nossos pecados, para nós cada vez nos conhecermos cada vez mais. Então, e essa parte ativa ainda precisa, né? Essa parte de purificação ainda precisa, né? Como na subida era a subida ao Monte Carmelo, que ele falava daí da parte da purgativa, que é o primeiro livro, que daí é mais grosso. Foram distinguidas 2 noites ativas, a noite escura discrimina 2, noite escura é essa, as noites passivas, do sentido do Espírito.
Por entre o puro sofrer da primeira noite, desponta a contemplação infusa, ainda encoberta, secreta, indiscernível, porém presente. Então, a gente viu que na via purgativa, o nosso modo de oração é aquele modo de oração vocal, aquele modo de oração totalmente discursivo, né? A gente tenta formar conceitos, formar grandes teorias sobre a Trindade, sobre a Virgem Maria, sobre a Anunciação, Visitação, assim, Jesus Cristo. A gente tenta formar grandes teorias na nossa cabeça quando a gente está rezando, né? E depois, nessa noite, ela muda um pouco, já é uma oração mais, chamamos de oração afetiva, na vida iluminativa. É uma oração mais do coração, assim, a gente não precisa tanto de discurso, a gente faz mais uma oração amorosa mesmo, a gente já é uma contemplação, né? Não precisa de grandes teorias, até chegar lá depois, já é o início da contemplação. E aí na via unitiva tem o que é o método de contemplação, de contemplação difusa. Aí realmente não pensa nada, tudo fica paralisado e é Deus mesmo que infunde pequenos toques no nosso espírito daí, né? Vou ver mais para frente. É o início da invasão da alma por Deus, e essa deve deixar-se invadir. E ao passo que ele mortifica e depura as paixões, liberta da devoção sensível e ávida de consolações. Esse aqui é o negócio que eu estava falando da terceira ali, que era das consolações, né? Então, a gente no começo, nessa vida da perfeição, a gente é muito apegado às consolações, né? Quer dizer, a gente gosta muito de consolações, né? E ele fala que exatamente as consolações servem para o começo, mas não como... Se tu se mantém nas consolações o tempo inteiro, você para. Tu tenta o contato com Deus, não por Deus, mas pelas consolações. Entendeu? Deus lhe infunde um grande conhecimento e amor. Então, vai para frente. Assim, a graça mística da purificação passiva prepara a alma a se transformar em Deus pelo amor. Então, não é em Deus pelo intelecto, não é em Deus pela política e nem muito menos em Deus pela consolação. Semelhante ao purgatório causado por essa terrível noite, então é tipo um purgatório. Todavia, no seio desse indizível sofrer, a contemplação infusa se firma e desenvolve. A faz procurar o amado com ânsia semelhante à da leoa ou da ursa em busca dos filhotes. Eu falei na outra aula que... Eu vou passar para vocês agora esqueci, por no centro de estudo, o poeminha que é mais ou menos o que ele leva em conta para o resto. Só a primeira parte, vou pôr ali, se quem tiver com o celular e quiser, tá lá no centro de estudo, lá ele vai olhar, vai ser... Vocês olhem ali, a canção da alma, os dois parágrafos, aqui vai tratar todo esse livro sobre essas duas. Então, o livro primeiro, em que se trata da noite do sentido, da purificação passiva dos sentidos. A primeira fase da via da perfeição é a via purgativa, né? Como já sabe isso aí, né? A via purgativa, ali é a purificação ativa, que é fruto da nossa vontade, né? Sentado na graça atual, na graça santificante, mas tem muito da nossa vontade. Aqui já não. Aqui a nossa vontade é meio deixada de lado, nós nos entregamos a Deus, a ação do Espírito Santo. Por isso que é passiva, né? Então a primeira canção diz assim, ó: em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notado, já minha casa estando sossegada. Ele vai comentar todos esses parágrafos. Então vamos lá. Nesta noite escura a noite escura passiva dos sentidos. Nessa noite escura passiva dos sentidos, que é o que ele trata na primeira parte. Nessa noite escura começam a entrar nessa noite as almas quando Deus as vai tirando do estado de principiantes, ou seja, os estados que meditam. As começa a pôr nos dos aproveitados ou proficientes, que é já o dos contemplativos. Para entender e declarar melhor que noite seja esta pela qual a alma passa, e por que razão Deus nela a põe, será conveniente tocar aqui algumas particularidades dos principiantes. Então, primeiro vai começar dizendo quais as particularidades dos principiantes. A alma acha seus deleites em passar muito tempo a fazer oração. Então, como é que é um principiante? Dá 2, tem mais um. Eu quero mate, depois alguém tem mate? Eu quero.
Então, ó, como é que é uma alma do principiante, da via purgativa? A alma acha seus deleites em passar muito tempo a fazer oração, e porventura até noites inteiras gasta nesse exercício. Seus gostos são as penitências, seus contentamentos os jejuns, suas consolações estão em receber os sacramentos e comungar as coisas divinas. E embora o faça com muito fervor e assiduidade, praticando esse exercício com sumo cuidado, todavia não deixe de proceder em todas essas coisas com muita fraqueza e imperfeição, sob o ponto de vista espiritual. Então, quando a gente começa a entrar, a gente faz tudo isso aí, né? Eu lembro de tudo isso aí com muita entusiasmo e tal, né? Indo na missa todo domingo, estou me confessando, fazia muito. Agora falando sobre a soberba que existe nesses principiantes. Eu era muito soberbo, mas estou fazendo isso aí, diferente de todo mundo, né? Sou bonzão, gostoso. Sentem-se esses principiantes tão fervorosos e diligentes nas coisas espirituais, exercícios devotos, que, devido às imperfeições deles, muitas vezes lhe nasce certo ramo de soberba oculta, que é exatamente isso aqui que tu vai purificar passivamente na via iluminativa, aquela soberba que restou, entendeu? Devido à imperfeição deles, muitas vezes lhes nasce certo ramo de soberba oculta, de onde vem a ter alguma satisfação de suas obras e de si mesmos. Tornam-se semelhantes aos fariseus, que, louvando a Deus, se gabavam das obras que faziam. Frequentemente o demônio aumenta o fervor e desejo de fazer estas e outras obras, para que juntamente lhes vá crescendo a soberba e presunção. Assim, com as obras e palavras, aproveite toda a ocasião de condenar e difamar o próximo. Com grande presunção, costumam propor muito e fazer pouco. Eu queria dar aula, eu queria ensinar todo mundo, mas fazer muito pouco. Tem, por vezes, muita vontade de serem notados pelos outros, quanto ao seu espírito e devoção. Eu ainda faço aqui. Para isso, dão grandes exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias. É isso que eu já não falo. E até alguns arrombamentos, em público mais que em segredo. A gente começa a ver isso aqui, começa a ver isso em um monte de gente, né? Às vezes a gente mesmo, né? Nos quais o demônio o ajuda, né? Nos quais o demônio tem vergonha de dizer seus pecados claramente, né? Não, fala para padre, bem por cima. Também alguns desses têm em pouco suas faltas, outros se entristecem em demasia quando veem suas quedas, pensando que já haviam de ser santos. São inimigos de louvar a outros e muitos amigos de que outros o louvem, que é aquela história, né? É bom a gente sempre abraça o outro no sofrimento do outro, mas quando o outro cresce, o Lohan tem um problema, o Lohan é um amigão, agora o Lohan ganhou aumento de salário, dobrou o salário dele. O meu salário foi dobrado também, agora é dinheiro, isso aí pra mim. Valeu, Lohan, que bom pra ti. Entendeu? É isso que, né, a gente não, na felicidade dos outros a gente não tem dificuldade de demonstrar, que legal você, né, tá ganhando melhor, um emprego melhor, né, tá namorando uma pessoa legal, né? Não, tem dificuldade, você não tem. Agora, se morreu alguém da família, nossa, a gente vai lá e abraça, chora junto, né, assim, tem mais, né, é bem assim. Muitos aproveitam e se edificam na humildade. Não só têm em nada as suas próprias coisas, mas pouco satisfeitos estão de si mesmos. A todos os mais consideram como muito melhores e costumam ter deles uma santa inveja, com vontade de servir a Deus como esses o servem. Então, se tem alguém que está mais elevado na mística, então a gente sente, ao invés de ir lá e dizer, que legal, como é que está fazendo, a gente sente inveja na pessoa. Eu só no domingo, agora tem gente que vai acontecer todos os dias. Geralmente é quando aquela pessoa te incomoda. Sim, isso aqui está aí, isso aqui está dizendo assim, é o egoísmo. É o egoísmo. Você querer mostrar para os outros aquilo que você não é, só que tu já sabe. Você começou a ler o Antigo Testamento, você já sabe tudo. Ou tu olha o outro que sabe tudo, ou sabe mais que você, e tu desmerece ele. Por inveja. Né? Ele está dizendo que isso aí é isso que a gente corrige na vida iluminativa, entendeu? O egoísmo é a inveja. Estas almas, com muita tranquilidade e humildade, têm grande desejo de serem ensinadas por qualquer pessoa que lhes possa causar proveito. Muito ao é que ele falou daí daquelas que são humildes, né? Então a pessoa que é humilde tem desejo que as outras pessoas ensinem, me ensine, eu quero saber
Como é que é isso aí? Né? Mesmo que eu já saia mais ou menos, qual é a tua opinião? Né? Será que aquilo que eu sei é isso mesmo? Você abre a verdade, entendeu? Né? Agora, muito ao contrário, os primeiros, aqueles egoístas lá, de que falamos acima, querem ensinar tudo. Né? Eu era assim também. Eu sou assim também um pouco. Acho que sempre eu que sei. Mas isso aí é uma tomada de consciência, né? Depois tu vai lendo isso aqui, tu me identificando. Por esse motivo, Deus põe na noite escura, como depois diremos, aqueles que querem purificar de todas essas imperfeições e levar adiante. Né? Deus quer levar. Né? Muitos desses principiantes têm às vezes também grande avareza espiritual, andam muito desconsolados e queixosos por não acharem nas coisas espirituais o consolo desejado. Muitos nunca se fartam de ouvir conselhos, de aprender regras de vida espiritual, querem ter sempre grande cópia de livros sobre esses assuntos. Então aqui tem um outro defeito, que é o cara que sempre acha que não sabe nada, é o cara que é comedor de livro disso aqui, né? De mística dele. O cara tá... Cara, no começo é assim mesmo, a gente quer saber, né? Depois a gente tenta ler mais coisas. Além disso, carregam-se de imagens e rosários bem curiosos. O cara que é. Afeiçoam-se mais a esta cruz do que aquela. A minha cruz é essa aqui. Se não for essa cruz, eu não rezo. Tem que ser essa aqui. Mas não tem a outra. Não nem vou rezar, porque não estou com a minha cruz. Não, eu só rezo sobre o meu terço. Não, porque o meu terço, se não for o meu terço, a minha reza não. Não é assim, Luiz? Às vezes é, né? Tem, tá? Também vereis a outros bem munidos de Agnus Dei, relíquias e santinhos, como as crianças com brinquedos. Minha colega Então o quê? ela quer contribuir. Contribua. Fala o que deu tempo. Fala. Eu não entendi. Que bom. As almas bem encaminhadas desde o princípio não se apegam aos instrumentos visíveis, nem se prendem a eles. Né? Quer que eu volte um pouquinho? Quer que eu volte um pouquinho a leitura? Não, tá bom, acho que eu pego. Hoje é uma aula diferente. Eu comecei agora porque na vida iluminativa acontece a purificação daquilo que não foi purificado na purgativa. E uma das coisas que daí ele está falando assim, o que vai ser purificado. Então a primeira coisa, então, ele está falando daqueles principiantes que passaram pela via purgativa e está entrando na iluminativa, que ficaram com as imperfeições. A primeira que ele citou aqui é a soberba oculta, a soberba. Então é aquele cara que se acha melhor que os outros, como eu, e aquele que acha que sempre que quem sabe mais, ao invés de dizer, que legal, tu sabe bastante, eu tenho inveja. Entendeu? Aí Deus me põe numa noite escura e vai me purificar essa parte aí. Né? É a soberba espiritual. A outra é a avareza espiritual. A avareza espiritual, ele diz assim, carregam-se de diversas imagens e rosários bem curiosos, né? Afeiçoam-se mais a esta cruz do que aquela. Também vereis a outros bem munidos de Agnus Dei, relíquias e santinhos, como crianças com brinquedos. As almas bem encaminhadas, por outro lado, desde o princípio, não se apegam aos instrumentos visíveis, nem se prendem a eles. Quer dizer, você rezar o rosário com um terço. Claro, a gente sempre tem, eu sei, a gente sempre tem que dar a Deus aquilo que é melhor, a gente tem possibilidade. Mas não quer dizer que se você não tem um rosário legal, uma cruz legal, uma vela legal para você ver, está valendo você rezar com um rosário. Tem que ter cuidado. Os dedos. Às vezes exatamente. tu ganha, Às vezes tu ganha não tem um rosário, presente de alguém que tu gosta muito, e aquele presente ali, Sim, isso é outra coisa. né, Claro. invejoso fica Sim, mais claro. prefere mais E dá um estímulo. Não, isso é legal, nem fala assim, um terço. Isso não é avareza, isso Não. é amor por aquele Isso, objeto. a avareza está em você se apegar, quer dizer, eu só vou rezar se for com o meu rosário. Isso. Aquele rosário eu comprei lá em Israel. Se não for com aquele rosário, meu texto não serve. Entendeu? É você pegar a coisa, o sacramental, e transformar ele no teu Deus. Né? Isso que ele está dizendo. Renan, você lembra que o Montfort ele fala isso no tratado, né? Que os consagrados eles são uma linha reta, né? E tu tem que seguir pela linha reta. Se tu desvia um pouco,
Claro. Tu acaba virando um consagrado que se apega muito a... Exato. Você se apega ao colarzinho no pescoço, aquela correntinha que usa, o coisinho que tem no punho, a rosário que é no bolso. Então você apega aquilo ali. Aí se tu sai de casa sem essas coisas, meu Deus, estou pelado, não sei o quê. Não. Se eu for viajar e não levar meu rosário, a viagem não vai acontecer alguma coisa ruim. Dessas imperfeições, porém, como as das demais, não pode a alma purificar-se perfeitamente até que Deus apoie na purificação passiva daquela noite escura que logo diremos. Convém, entretanto, a alma fazer de sua parte quanto lhe for possível. Então a gente viu que no começo, para quem chegou meio atrasado, é que na via purgativa tinha a purificação ativa, né? Quer dizer, aquela que da nossa vontade, né? Claro, resguardada pela graça, mas era uma coisa da nossa vontade. Então é que é a purificação ativa, do sentido do espírito. Agora no livro nós estamos lendo, que chama-se Noite Escura, do São João da Cruz, ele está falando da purificação passiva. Agora ele está na purificação passiva dos sentidos. Agora ele vai falar da luxúria espiritual. Eu não subi quase nada. Quando a alma entra na noite escura, todos esses amores ficam ordenados ao que é conforme a Deus, fortalece e purifica. E a outro acaba e tira-o. E no princípio ambos se perdem de vista quando está, mas isso que não importa. Vamos lá. Aqui da luxúria, ele está falando. E da ira. Por isso se encolerizam com muita facilidade por qualquer ninharia e chegam a ponto de se tornarem intratáveis. Então, se eu tenho uma ideia sobre qualquer coisa que eu acho que é certo, se alguém falar o contrário, eu brigo aquela pessoa. Né? Eu tenho um dogma aqui que eu sei que é certo, mas outra pessoa não é bem, aprendeu um pouco diferente. Eu já brigo com ela, né, Maria? Quando você nós brigamos com ela. Por causa disso aqui, a ira é espiritual, né? Eu tinha razão, ela tinha razão, mas ela não falava do meu jeito, da mesma forma que eu falava. Já dava brigar assim, né? Discussão e tal, né? Maturidade, né? Isso sucede muitas vezes após terem gozado de muito recolhimento sensível na oração. Às vezes a gente estuda e começa a aprender as coisas, começa, estou entendendo, Deus está dando uma consolação e tu se acha gostosão, mas tu está lá na via purgativa aí, né? Mas tu se acha, é aquilo que nós falamos no começo ali, né? E aí qualquer coisinha, qualquer ninharia, pronto, já fecha o pau. É assim que dá os cismas, né? Os cismas são com ninharia. Né? Uma letra. Nesse sentimento da natureza não há culpa, mas somente imperfeição, e esta se há de purificar pela secura e angústia da noite escura. Então a gente desbriga, não é por malícia, é porque você tem uma consolação e tudo. Gula espiritual é outra imperfeição. Então, soberba espiritual, sensualidade espiritual, ira espiritual, gula espiritual. Geralmente nascidas nessa espécie de vício do sabor encontrado a princípio dos exercícios espirituais. Eu faço um exercício espiritual, eu ganho uma consolação, pronto, venci a consolação. Além das imperfeições em pretender esses deleites, a gula desses principiantes lhes faz exceder os limites convenientes, afastando-se do justo meio no qual as virtudes se adequam e fortalecem. Atraídos pelo gosto experimentado em suas devoções, alguns se matam de penitência, outros se enfraquecem com jejuns. Agem sem ordem nem conselho, quer dizer, você começa a ter consolação, aí você começa abre mão da prudência, dos conselhos e começa a fazer da tua cabeça, né? Então, como eu estou me sentindo já o perfeito, né? Então eu começo, então eu tenho que fazer muita purificação agora, então, ativa, tenho que fazer muita penitência, eu tenho que fazer muita oração, madrugadas adentro rezando agora, né? Eu quero a gula, né? Eu quero a consolação, eu quero me sentir bem. Tinha o exagero. Tais almas são imperfeitíssimas e parecem ter perdido a razão. Colocam a sujeição e obediência, isto é, a penitência racional e discreta, aceita por Deus como o melhor e mais agradável sacrifício, abaixo da penitência física, que separada da primeira é apenas sacrifício animal. Que o cara que faz, um exemplo, no Big Brother comigo, uma adoração. A gente vai lá, adoração, e fica o quê? O que aconteceu? Ficou a noite inteira ali. Chega no outro dia, está morto fisicamente. É disso que ele está falando. Repete, como é que é? O que ele está falando aí? Ele está falando assim, que tais almas são imperfeitíssimas e parece ter perdido a razão. Colocam a sujeição e obediência, isto é, a penitência racional e discreta, aceita por Deus como o melhor e mais agradável sacrifício, abaixo da penitência física. Quer dizer,
coloca a penitência física acima da penitência racional, a penitência que é separada da primeira pelo sacrifício animal. Quer dizer que aquele sacrifício físico é mais animal do que divino. Aqui, como animais, se movem pelo apetite e gosto ali oferecido. Tipo um faquinho. É o cara que, por exemplo, ele quer ficar acordado a noite inteira rezando, por exemplo. Né? Ele está morto ali rezando e ele quer continuar ali. Né? Ou ele faz um jejum de 5 dias. Não é racional. Mas uma vez uma novena calma lá, Faz a da gula. Depende de cada um. Eu não consigo. Depende do. Depende de cada um. Claro. Depende, tá? Não, a Adriana, quando estava grávida, às vezes ela queria fazer um jejum que não cabia. por isso que nessas coisas Exatamente. Então não está falando que está errado, está falando que tem que usar prudência. Viu só? Ele não está falando que está errado, está falando que tem que ter a prudência racional e do conselho. Para ver se você é bom você fazer aquilo ali que você está fazendo. Todo excesso negativo. A gula espiritual, juntamente com a soberba, vai nele se firmando. Há também outros que, com esta gula, mal reconhecem sua própria baixeza e miséria. Afastam-se tanto do amoroso temor e respeito devido à grandeza divina, que não duvidam em porfiar muito com seus confessores, para que os deixe comungar muitas vezes. Então, também, né? Às vezes, engana o confessor. Essas pessoas de que falamos aqui, quando comungam, empregam todas as diligências em procurar algum sentimento ou gosto, mais do que em reverenciar e louvar com humildade a Deus. De tal maneira buscam consolações que, em não as tendo, julgam nada terem feito nem aproveitado. O maior é o proveito invisível da graça que deixa a alma, não a consolação. Do mesmo modo procede no exercício da oração. Penso que tudo está em achar gosto e devoção sensível, e procura obtê-lo, como se diz, à força de braços, cansando e fatigando as potências e a cabeça. E quando não conseguem esses gostos, ficam muito desconsolados, pensando que nada fizeram. Move-se e agindo, não pela parte racional, mas pelo gosto sensível. Convém muito, portanto, que entre na noite escura, de que vamos falar, para serem purificadas as tais ninharias. A perfeição e valor das coisas não consistem na sua multiplicidade, nem no gosto sensível que proporcionam, mas sim em saber negar-se a si mesmo em tudo. Então, na verdade, ele diz aqui, ele vai dizer, principalmente na subida do Monte Carmelo, que você não deve buscar consolação nenhuma. E quando você tem, você passa por elas. E não tenta fazer as coisas para voltar naquela consolação. Agora, a outra é a inveja e preguiça espiritual. Muitos costumam sentir movimentos de pesar com o proveito espiritual dos outros. Sentem tristeza com as virtudes alheias. Tais sentimentos são muito opostos à caridade. A respeito da graça espiritual, os principiantes são tomados muitas vezes de tédio nas coisas que são mais espirituais. E delas procuram fugir, por não encontrar aí consolação sensível. Você experimentou consolação sensível antes, e depois Deus colocou na noite escura. Você não consegue mais a consolação, você cai na tibieza. Né? Você fala, tudo que eu estou fazendo não está servindo para nada mais, porque Deus não está dando nenhuma consolação, porque eu estou fazendo errado, ou estou fazendo pouco. Quando alguma vez não encontram na oração aquele sabor que o seu apetite desejava, não querem mais voltar a ela. Chegam mesmo a abandonar a oração, ou a fazê-la de má vontade. Preguiça espiritual. Muitos desses principiantes desejam somente que Deus queira o que eles querem, sem tristeza em conformar sua vontade à vontade divina. E é com repugnância que eu faço. Imagino que tudo quanto não contenta seus desejos e gostos não é de vontade de Deus. Isso é muito comum, né? Bem comum, né? Tentar fazer... eu quero que tal coisa. Se não acontece... não é vontade de Deus. Deus está contra mim. Aí, desmamando-os Deus de todos os sabores e gostos, por meio de fortes securas e trevas interiores, tira-lhes todas essas impertinências e ninharias. Ao mesmo tempo, faz com que ganhem virtudes por meios muito diferentes. Agora vai começar a explicar o início agora vem aquela primeira estrofe do poema, ali, que chama assim, em noite, eu coloquei no celular, tem lá. Em uma noite escura, ele começa a explicar os versos. Em uma noite escura. Terminei a máquina.
Nesta noite que chamamos contemplação, aqui começa a contemplação, os espirituais passam por duas espécies de trevas ou purificações. Purificar aquilo que nós vimos, ó. Purificar aquilo que nós vimos, né? Egoísmo, a ira, a sensualidade, né? A gula espiritual. Olha, presta atenção. Nessa noite que chamamos de contemplação, os espirituais passam por duas espécies de trevas ou purificações. Os espirituais somos nós. A sensitiva e a espiritual. A noite sensitiva é comum e acontece a muitos dos que são principiantes. Dela falando isso primeiro. A espiritual sucede a muito poucas almas. Que ferrou, né? Já exercitados e adiantados na perfeição. A primeira noite ou purificação é amarga e terrível para o sentido, como passamos a dizer. A segunda, porém, não se lhe pode comparar, porque é horrenda e espantosa para o espírito. Como o procedimento desses principiantes no caminho espiritual é muito imperfeito, quer Deus levá-los mais adiante. Para isso, levanta-os deste amor imperfeito a um grau mais elevado de seu amor, seu divino amor. Eis que de repente os mergulha Nosso Senhor em tanta escuridão que ficam sem saber para onde andar, nem como agir pelos sentidos. Sentido mesmo, o sentido é esse, de gosto, cheiro, memória, o sentido mesmo, está falando dos sentidos. A parte mais baixa da alma, o sentido. Eis que de repente os mergulha Nosso Senhor em tanta escuridão que ficam sem saber por onde andar, nem como agir pelo sentido, como a imaginação e o discurso. Não podem mais dar um passo na meditação, como fazia antes, por isso que a oração muda, da discursiva que a gente fazia, vai para uma oração mais do coração, uma oração mais afetiva. Geralmente não se passa muito tempo a contar do início da vida espiritual, purgativo, sem que entrem tais almas nessa noite dos sentidos. Aliás, quase todas passam por ela, pois é muito comum sentir aridez. Sinais para reconhecer quando o espiritual caminha nessa noite de purificação sensitiva, isso que a gente falou na aula passada, vamos ler de novo. As securas de que falamos podem proceder muitas vezes de outra causa que não seja esta noite de purificação do apetite sensitivo. Então, isso que ele vai falar agora, tem outras causas também, mas ele vai dizer como é que a gente faz para saber. Como, por exemplo, de pecados, imperfeições, ou de frouxidão e tibieza. Ou ainda de algum mau humor ou indisposição corporal, uma depressão, sei lá, um hipotireoidismo, uma coisa. A meu ver, há 3 sinais, né? Então, o primeiro é a falta de gosto ou consolo, não somente nas coisas divinas, mas também em coisas alguma criada. Nós falamos da outra aula, né? Quando Deus, de fato, põe a alma nesta noite escura a fim de purificar o apetite sensitivo por meio da aridez, não a deixe encontrar gosto ou sabor em coisa alguma. O segundo sinal para que se creia tratar-se de fato de purificação sensitiva é ter a alma lembrança muito contínua de Deus, com solicitude e cuidado aflito, imaginando que não o serve, mas antes volve atrás do divino serviço. Quer dizer, quando tu passa para a iluminativa, às vezes tem dificuldade, porque os sentidos é posto de lado, Deus meio que apaga os sentidos, então você acha que está difícil de rezar, está difícil de fazer muitas coisas que fazia-se antes, né? Porém, você nunca perde Deus de vista, né? Então, tem que ter pensando a Deus, só que você não... Deus te colocou uma noitezinha escura. Por esta distinção interior, bem se vê que tal aridez e secura não procede de relaxamento de tibieza. Quer dizer, se é a tibieza, você nem Deus quer saber mais. A secura procedente da purificação traz consigo o cuidado solícito que aflige a alma por pensar que não serve a Deus. Porque priva a alma de toda a consolação e a leva a buscar só a Deus. O motivo dessa secura é a mudança operada por Deus na alma, elevando todos os bens e forças do sentido ao espírito. Então a força não fica mais no sentido, ele leva para lá para o espírito. E como o sentido não tem capacidade para esses bens do espírito, fica privado de tudo, na secura e no vazio. A parte sensitiva não tem habilidade para receber o que é puramente espiritual. Mesmo que o espírito não sinta gosto algum no começo pelas causas declaradas, sente, no entanto, coragem e brio para agir, robustecido com a substância do manjar interior que o sustenta. Junto com a secura e vazio da parte sensitiva, a alma geralmente experimenta desejo e inclinação para ficar sozinha e quieta, sem poder, e nem mesmo quer, pensar em coisa distinta. Por isso que a
a interiorização, o recolhimento, né? Importante na oração. É tão suave esse alimento que, de ordinário, se a alma procura o desejo de saboreá-la, não lhe sente o gosto. Eis a causa dessa mudança. No estado de contemplação, quando a alma passa da via discursiva a outras mais adiantadas, Deus é quem nela age diretamente e parece prender as potências interiores, tirando o apoio do entendimento, o gosto da vontade e o trabalho da memória. Terceiro sinal. Ah, já ia perguntar. Hã? Porque o segundo sinal começou e não acabou. Né? É. Então, o primeiro sinal é assim, cara, isso aí é uma passagem, né? Tu não tem mais gosto nas coisas, perde um pouco do gosto. Mas só que tu continua indo na missa, você continua indo confessar, você continua indo comungar. Por quê? Porque tu tem uma força ali e vocês não. Apesar de tudo, apesar de eu não ter gosto, Deus te dá uma graça para você ir. Você continuar rezando o terço, você continuar, mesmo que tu não faça como tu fazia antes. O terceiro sinal que há para discernir a purificação dos sentidos é a possibilidade para a alma, por mais esforços que empregue nisso, de meditar e discorrer com entendimento e com a ajuda da imaginação. Deus aqui começa a comunicar-se mais por meio do sentido, não mais por meio do sentido, como fazia até então, quando a alma o encontrava pelo trabalho do raciocínio. Agora, ele o faz puramente no espírito, onde não é mais possível haver discursos sucessivos. Então, então antes você não quer mais as coisas espirituais, nem as coisas, tu não se importa mais com as coisas terrenas e às vezes nem com as coisas espirituais. Mas Deus está sempre na tua cabeça, o tempo inteiro. Tu acorda, tu faz tudo, tu faz tudo. Deus está na tua memória, na tua imaginação. E outra muda o discurso da oração. Né? Então, ele faz somente no espírito. Não é mais possível haver discursos sucessivos. A comunicação é feita com um ato de simples contemplação. Aqui não chega aos sentidos interiores e exteriores da parte inferior. Por isto, a imaginação e fantasia não podem apoiar-se em considerações algumas. Por esse terceiro sinal, percebemos que o impedimento e gosto das potências não provém de qualquer humor maligno. Porque se fosse uma coisa maligna, o segredo é a segunda ali. É a segunda, o sinal, que é Deus. Deus tem que estar sempre presente. Sem dúvida, para algumas pessoas, a noite não se inicia com tanta continuidade assim. Algumas vezes podem tomar seus gostos e fazer considerações sensíveis, mesmo que esteja na vida iluminativa, que eu acredito que acho que quase todo mundo está aqui, mesmo assim a gente traz um pouco da vida purgativa ainda, as coisas se permeiam, não é assim, aqui que termina a vida purgativa e que começa a iluminativa. Não é uma escada. Hã? Não é uma escada. É uma escada. Não, mas não é uma escada, tipo, tu passou um degrau, tu não... Ah, se não volta para trás, Isso. Vão, entretanto, se realmente forem chamados à via mais elevada, vão, entretanto, sempre entrando mais nesta noite. Quanto às almas que não seguem pelo caminho da contemplação, são levadas por muito diferentes maneiras, e a noite cheia de securas não costuma ser tão contínua na parte sensitiva. E o cara que não persiste no caminho, ele vai ficar só na contemplação, ele não vai para frente, porque ele vai se deter nas contemplações e no discurso, porque aquilo ali é bom para ele, e para ele estar bom aquilo ali, ele não progride. Viu? Desculpa, eu não sei, uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada, que até agora assim não foi, né, dito, que uma coisa que fortalece muito a vida interior é a missão. Né? Por exemplo, tu tá aí, ó. É que eu falei isso aí bem no começo da aula. Ah, tá, eu não tinha nada. Eu falei no começo da aula o seguinte, que a vida... Ativa. O curso que nós estamos fazendo aqui, ele é da parte mística. Só que tem uma outra parte que nós não falamos, que é a parte ativa, que é a parte do apostolado. Né? Que as duas coisas andam junto. Não existe só o contemplativo. Ele falou apostolado. Chegou a citar isso. Não existe só o contemplativo. De ensinar o evangelho. Também não existe só o ativo. Uhum. Sempre existe os dois. E nós, seres espirituais, somos ao mesmo tempo ativos e contemplativos. Tem um cara que é só ativo, que é aquele cara que só se preocupa em fazer a pastelada, entendeu? Esse é o cara só ativo, mas ele não tem tempo para rezar, não tem tempo para se dedicar a outra coisa. Ele é o ativo. Eu ajudo em tudo na igreja. Mas ele não tem a parte contemplativa. Pode acontecer. A gente tem que se unir com todos os membros, né? Cada membro vai ter uma capacidade, um jeito, né? Do ponto de vista da união com Deus, que é a deificação da alma, que é a cristianização do nosso espírito, né? Que é
casamento da esposa com o esposo, a contemplação, a parte mística, tem mais, é mais perfeita do que a ativa. Não, Até porque você eu só estava querendo dizer assim, no sentido de que a missão, Não tem como ela te Compromete. leva para Claro. a parte Mas não tem como interior. separar. Não tem Não separação. separa, é que nem a mente e o É que corpo. nem o caso, Não, por eu exemplo, acho de que analogia, né? os Carlos se refere, sempre Sim. o Paulo salientava isso no grupo. Missão, ele se refere assim, ó, mas a missão que tu, essa que tu tá fazendo, ensinando. Mas essa é a parte ativa. Sim, mas não ativa aquela como citou exemplo aí. De Ah, da pastelada? Não, mas Essa missão te compromete Sim. com a oração, Claro. com a oração, com a atividade. É que nem assim, ó. É um todo. é Assim, evangelização. ó, assim como a sede está missão é para a mística, evangelização. a vida ativa está para a contemplativa, assim como a alma está para o corpo. Uma coisa Eu ia dizer tem. isso. Tem que ser tudo junto. Então, uma comparação mais Assim grosseira. como a forma está para a matéria. Eu ia dizer assim, se tu é só o cara do apostolado, mas pouco da oração, Tu não lembra sobre o tu tá apostolado. sendo mais animal do que espiritual. Isso. Só que tu também não é só espiritual e animal para ficar só na oração e não ter um apostolado. Não tem Porque como. ou tu cai na tentação de ser um animal, ou tu cai na tentação de ser um anjo. É. Mas tu não é um animal. Nenhum ou nem outro. Tu é as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então não, é inseparável. É que nem aquela história, vamos dividir Jesus em dois, o homem e o verbo para poder estudar. Mas sabe que não é assim. Né? Não tem como. Mas em termos de estudo, eu não estou falando a parte ativa. A parte ativa não sei o que lá pegar, então precisa de Salles, fazer, né? Fazer Licena também. Todos esses eles mas parei, mas ele é um místico também? Sim, mas eles, né? Pega o Maia, que eu falei bem no começo, pega os beneditinos. Ele, por exemplo, O lema deles, o que era dos beneditinos? Orar e trabalhar. Então, quer dizer, e a gente tem os beneditinos, os carmelitos, como contemplativos. Né? Cita dois exemplos de contemplativos: os beneditinos e os carmelitos. Mas lá diz assim: orar e trabalhar. o próprio São João da Cruz, ele reformou o Carmelo. Ativo. Parte ativa. Você não Vai pode pegar os separar. jesuítas. Os caras saíram lá da Europa, vêm pra cá pra anunciar. E aí tu pega. Pra quem nem sabia falar a mesma língua, né? Então, obviamente que não é só a decisão, só o conhecimento intelectual vai fazer eles virem pra cá e anunciar. Tem toda uma questão até de preparação da oração, né? Para eles chegarem e terem aquele fervor, estarem decididos até o martírio, que foi o caso de muitos, né? E o Santo de Loyola deixou que os místicos usam, que aquelas são os modos de orações dessas que tu está falando. São duas principalmente, tem outras, mas duas principais que todos decidem. Os espirituais Santo de Loyola e aqueles São Sulpício, que eu não estudei, mas são os dois, quer dizer, né? Vão entrando sempre quando mais esta noite, quanto às almas que não seguem pelo caminho da contemplação, são levadas por mil diferentes maneiras, e a noite cheia de securas não costuma ser tão contínua na parte sensitiva. Ora se cumprimenta a validez, ora não. Se algumas vezes não pode discorrer, outras podem. Né? O motivo disso só Deus sabe. Tá? Como devem proceder os principiantes na noite escura? No tempo das securas, dessa noite sensitiva, Deus opera a mudança já referida, eleva a alma da vida do sentido à do espírito, isto é, da meditação à contemplação. Nesse período, padecem os espirituais grandes penas. Seu maior sofrimento não é o de sentir aridez, mas o receio de haverem encerrado o caminho, pensando ter perdido todos os bens sobrenaturais e estar abandonados por Deus, porque nem mesmo as coisas boas podem achar a rima ou gosto. É que o cara está tão soberbo espiritual, tão irado espiritual, a sensualidade espiritual, que Deus, para aí, velho. Aí tu para todo aquele desgosto, Deus te diz, não, agora não. Para purificar a tua alma, deixar ali tudo, é isso, não tem gosto para nada mais. Então é isso que ele está falando, né? Tá? Deus põe nem mesmo nas coisas boas, principalmente nas coisas espirituais, né? A alma nada mais conseguirá por aquele primeiro modo de proceder, aquele modo do inicial. Tudo quanto faz lhes é inútil, porque Deus já as conduz por outro caminho, o da contemplação. As pessoas que se encontram nesse estado, convém consolar-se em paciente perseverança, sem se afligir. Foi o que eu falei no início da aula. Né? Por isso que o diretor espiritual é importante. Ele fala aqui na subida do Monte Carmelo, que diz assim, o problema, o diretor espiritual é fundamental, porém tem que ser bom o diretor espiritual. Porque se tu pegar um diretor espiritual ruim, o que ele vai dizer para ti?
Não, se mantenha nas consolações, se mantenha, e se Deus está falando contigo, se mantenha aí tal, aí tu para. E quem para não progride, quem para regride. Né? As pessoas que se encontram nesse estado convém consolar-se em paciente perseverança, sem se afligir. Você continua rezando, continua indo na missa, mesmo que não sinta nada. Confie em Deus. O modo como se hão de conduzir os espirituais nesta noite do sentido consiste em não se preocuparem com o raciocínio e a meditação, pois já não é mais tempo disso. Muito farão em ter paciência e em perseverar na oração sem poder agir por si mesmo. A única coisa que a alma há de fazer aqui é permanecer livre e desembaraçado, despreocupado de todas as notícias e pensamentos, sem cuidar do que deve pensar ou meditar. Contente-se com uma amorosa e tranquila advertência em Deus, e até sem desejo de achar nele gosto ou consolação. Então, às vezes, todo mundo. E é mais fácil meditar, de rezar, sem fazer teoria, sem ficar fazendo grandes meditações, né? Cansa menos a alma. Né? Só o fato de você ficar imaginando Cristo crucificado ali, deixar que ele vai falando contigo, tu ficar ali naquele silêncio, Deus fala mais contigo do que tu fazendo grandes teorias. Convém, portanto, a esta alma não se impressionar com a perda das potências. Deve até gostar de que se percam logo, a fim de não perturbarem a operação da contemplação infusa que Deus lhe vai concedendo. A contemplação não é mais do que uma infusão secreta, pacífica e amorosa de Deus. Agora vem a outra, ó, de amor e viva as ânsias inflamadas. Está tranquilo aí? Dá para ir mais um pouco? Está muito puxado? Tá bem? E quanto mais vai adiante, mais se vai aumentando nela essa afeição e inflamação de amor divino, sem que a própria alma entenda nem saiba como ou de onde lhe nasce o amor e afeto. Realiza-se na alma, então, o que Davi, estando nesta noite, disse de si mesmo: porque se inflamou o meu coração, meus rins foram também mudados, isto é, meus gostos e apetites sensíveis foram transformados, transportando-se Davi a sensitiva a espiritual. E segue Davi. E fui reduzido a nada, e aniquilado, e nada mais soube. Porque, como já dissemos, a alma, sem saber para onde vai, se vê aniquilada acerca de todas as coisas do céu e da terra, nas quais costumava deleitar-se. Apenas se sente enamorado, sem saber como. É preciso, porém, advertir que a veemência de tal sede não é contínua, senão intermitente, embora de ordinária a alma sempre se sinta algum tanto. Então, quer dizer, isso aqui se dá na oração, naquele momento de retiro que tu faz, né? Quando tu está trabalhando lá, no banco, lá, faz uma incisão cirúrgica lá, não estou mais aqui, eu vou entrar nisso aqui, quando eu vou, estou naquela minha 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, tu fica rezando ali, né? Não é uma coisa contínua assim, um cara na noite escura é contínua. Deixa de usar teu pensamento, tua razão, na tua vida ativa. Né? Só que a tua vida ativa também ela vai ser reflexo da tua vida do espírito. Né? Tem a ordem, né? Existe uma ordem. Não dá para ser cristão só na igreja, ali dentro da igreja, na hora da missa, tem que ser fora também. Sente a alma em meio àquelas securas e vazios das potências, um constante cuidado e solicitude por Deus, com pena e receio de eu não servir, em que se vai curando de numerosas imperfeições, ao mesmo tempo se exercitando em grandes virtudes para tornar-se capaz do amor de Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus vai te deixando numa noite escura, você vai se achando que não está servindo a Deus, mas assim, tu vai sempre segue, sempre tentando. Daí segue, de tuas venturas, sair sem ser notado. Esses proveitos são conseguidos, já foi dito, quando a alma sai, segundo a afeição e operação mediante a noite, de todas as coisas criadas, elevando-se às eternas. Por que isso acontece? Para você realmente sair se aniquilar, é aquilo que Jesus Cristo fez em relação ao verbo. O que Jesus Cristo fez? Ele aniquilou a personalidade dele. Né? Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É o verbo. Né? É a personalidade do verbo. Tá, mas é a personalidade do homem Jesus Cristo. Aniquilou-se. Né? E é também o que vai dizer Paulo. Eu vivo, eu tenho a minha parte ativa. Né? Mas não sou eu que vivo, eu sou espiritual, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então isso é a perfeição humana. Né? É isso aí quando Deus diz assim, sede perfeito como o Pai é perfeito. É isso que ele quer dizer.
Aí está a grande ventura, edita. De uma parte, o grande bem que é mortificar o apetite e apego em todas as coisas. De outra parte, por serem pouquíssimas as almas que suportam e perseveram entrando por esta porta apertada e esse caminho estreito que conduz à vida. A porta apertada é esta noite do sentido do qual a alma é despida e despojada para poder entrar firmando-se na fé, que é a lei a todo sentido, a fim de caminhar depois pelo caminho estreito, que é a noite, que é outra noite, a do Espírito. Também nesta continua a adiantar-se para Deus em pura fé, o único meio pelo qual se une a Ele. Esse negócio da fé aqui é interessante porque é confuso, porque as pessoas põem a fé dentro de um saco de gato e a fé vira uma coisa só. Então existe, quando a gente vai falar nessa parte mística, duas coisas são muito importantes, que é a fé. Quer dizer, ao invés de você se basear no teu conhecimento racional, você vai se basear na fé, né? Pura fé, quer dizer, é por Deus, é a fé. Então a fé, nesse sentido aqui, é o que vai te guiar, é a escada, né? Ou é o caminho escuro, é a fé, né? Só que não só que às vezes as pessoas também falam da fé, lá no sentido da revelação, né? Que na revelação, ou durante esse tempo que Jesus Cristo teve na Terra, eles acham que tudo é matéria de fé aquilo ali, né? E quando na verdade não é fé, é conhecimento mesmo, né? Porque não vou entrar muito nisso aí, mas só para já dar uma seta, quando Jesus diz assim, a tua fé te salvou, quer dizer, eu já conversei contigo sobre isso, né? Quando a tua fé te salvou, falou para o cego, para o leproso, ele está dizendo que a fé foi o princípio daquela cura ali, mas não a causa da cura. Assim como o ponto é o princípio da reta, o ponto não é a causa da reta. Não é, professor? Ponto. Da semi-reta. É o princípio de uma semi-reta, né? Porque a reta é infinita. É o princípio, mas não é a causa da reta, não é isso? Assim como essa fé, a fé te salvou, quer dizer, é o princípio, mas não é a causa, porque a causa da cura é o Jesus Cristo mesmo, né? Então às vezes complica. Agora, na parte mística, na parte de oração, é pura fé. E qual é a segunda coisa? A caridade, que é a mais importante. Obra. A caridade, você amar Deus, você ir por amor ao amor. E a caridade, a fé termina quando você salva, aí você vai ter fé. Mas a caridade continua mais intensa ainda. Nesse mundo, nessa vida convém amar mais, amor, para na próxima vida convier conhecer mais. Exato. Amor. Amor. Proveitos agora. Há no céu grande gozo quando Deus tira uma alma das faixas da infância, descendo-a dos braços e fazendo-as andar com seus pés. Tira da via purgativa, que está engatinhando, põe ele de pé, na vida nativa. Quando lhe tira o peito em que até então ela achava o leite. Na via purgativa nos alimentamos de leite. Alimento brando e suave de criancinhas. Ele diz que quem está ali sob o ponto de vista espiritual é criancinha. Para dar-lhes a comer pão com casca, começando a fazê-la provar o manjar dos fortes. Então na vida nativa do jantar vai se alimentando de leite. Está se alimentando já de alimento sólido. Este manjar é a contemplação infusa. O primeiro e principal proveito é o conhecimento de si mesmo e de sua miséria. Daqui por diante, despojai-vos dos ornamentos festivos e vesti as roupas comuns de trabalho. Êxodo 33, 5. Para que saibas o tratamento que mereceis. Quando vos virdes com vestes grosseiras, haveis de conhecer que não sois dignos de coisa melhor, e sabereis então quem sois. Esta falta de gosto consigo mesmo, desconsolo que sente por não servir a Deus, agrada mais a Deus do que todas as obras e gostos que a alma tinha dantes, fossem os maiores, pois tudo aquilo ocasionou muitas imperfeições e ignorância. Então ele fala assim, o que isso quer dizer? Às vezes a gente faz tantas obras, só que não se glorifica, né?
Se glorifica. Posso também. Não, se Gloria. gloria. Tá? Gloria. Se vangloria. Se vangloria. Se glorificar é outra coisa. Eu estou na Né? missa lá. Faz grandes obras, construímos uma catedral, e ali, né, olha que começou a gostar. E Deus disse, não, se você vestir uma roupa, né, da tua humildade, da tua miséria, isso que você já está, conheça a ti mesmo. Daí tu vai ver que tu é um miserável, e tu depende só de mim, só de Deus, né? Isso é mais obra, você saber quem você é, do que você fazer uma grande obra física, material. Há também outros de que vamos falar. Papai. O primeiro desses proveios é tomar a alma uma atitude mais comedida, respeitosa em suas relações com Deus, como sempre se requer no trato com o Altíssimo. Foi o que sucedeu a Moisés quando sentiu que Deus lhe falava. Cego por aquele gosto e apetite, sem mais consideração, já se ia atrevendo a aproximar-se. Eu teria feito se Deus não o mandasse parar e descalçar-se. Quer dizer, na sarça ardente ali, Deus já está dizendo, não, para aí, tira essa sandália. Vista-se da tua pequenez, tira essa sandália. Tirados os sapatos, os apetites e gostos, conhecia então profundamente sua miséria diante do Senhor, como lhe convinha, para ser digno de ouvir a palavra divina. Semelhante foi a disposição de Deus diante de Jó. Quando o pôs despojado no monturo, desamparado, e além disso perseguido por seus amigos, cheios de angústia e amargura, com os vermes a cobrirem o solo. Só então o Deus dignou-se descer e falar com ele face a face, descobrindo-lhe as profundas grandezas de sua sabedoria, como jamais o havia feito antes, no tempo da prosperidade. Então, para Deus se aproximar de ti, você tem que vestir as roupas da humildade, né? É bom assinalar que Deus iluminará a alma, dando-lhe a conhecer não somente a própria miséria e vileza, mas também sua divina grandeza e excelência. Uma vez amortecidos os apetites, gostos e apoios sensíveis, fica o entendimento livre para aprender a verdade, porque contemplar é contemplar a verdade. Só uma coisa, sua de quem? Da alma ou de Deus? Deus iluminará a alma, dando-lhe a conhecer a alma, dando a alma conhecer a alma, dando conhecimento à alma, não somente a própria miséria e vileza, mas também sua divina grandeza e excelência. Sua de quem? Tu? Da alma? Da alma? Apesar de... A minha grandeza é excelente. Sim, apesar... Deus. Não. Apesar de reconhecendo a sua apesar disso, porque tem um salmo, que agora eu não lembro qual é que É bom. tem um salmo, que eu não sei qual é que é agora, o número. Imagem e semelhança. Tu tá no caminho, entendeu? É. Tu tá Tem um salmo, agora não sei qual é o número, se é o 80, que ali diz assim, por que vocês querem outros deuses se vocês são deuses? Deus mesmo, né? Tem um salmo lá. Aí João vai dizer lá, vós sois deuses. seus deuses. Né? Vós sois deuses, letra minúscula. Né? Então, São apóstolos, são servos, são... porque cada alma que se salva aqui na terra, Né? ocorre uma grande festa no céu. A gente ama. E cada alma que se perde é uma tristeza tremenda, né? Isso aí no sentido de união a Não, Deus. porque quanto mais a alma se reconhece um pó, Sim. mais ela se encanta com a dignidade de tudo que Deus faz por ela. Ele vai falar aqui no finalzinho aqui que as escadas, 10 escadas da perfeição, ele vai dizer o seguinte, que essa escada a gente não só sobe a escada, a gente desce a escada às vezes também. A gente desce a escada na nossa pequenez, a gente desce nos degraus mais profundos do nosso ser, na nossa miséria, porém a gente se eleva na divindade de Deus. Eu sou tão pequeno, Deus é tão grande. Então tem esse sobe e desce. Né? Então na noite, lá na escada de Jacó, de noite o que acontecia? De noite que ele via, na noite Jacó olhava a escada e via anjos subindo e descendo, de noite. Na noite, no escuro. Anjos, né? Anjos. Sobem, Sobe e desce. Eles também. Então por que sobe e desce? A gente sobe buscando Deus e desce na nossa pequenez, achando a nossa pequenez. Santa Catarina de Sena disse Jesus disse para Santa Catarina de Sena, ela perguntou quem ela era, e Deus falou assim, quem ele era, quem Jesus era, quem ela era. Ele falou, eu sou o que sou, você é o que não é. Porém, esse não essa alma que não é uma alma imortal.
Você não se conhece. E o tempo de existência de uma alma, da nossa alma, qualquer uma de nós, é maior, o tempo de existência é maior que toda a criação. Que toda a história humana. Toda a história humana. Quando a história humana terminar, ela só vai continuar para a eternidade. Então a alma ela vale mais do que a história humana. Ela tem mais durabilidade. Isso não é pouca coisa, né? Diz outro, não é pouca bosta. Agora me perdi aqui. Mas também sua divina grandeza e excelência. Claro, porque grandeza e excelência, por quê? Porque nós estamos divinizando a alma, estamos cristianizando a nossa alma. Isso não é pouca coisa. Santificando, né? Uma vez amortecidos os apetites, gostos e apoios sensíveis, fica o entendimento livre para aprender a verdade. Pois é certo que esses gostos e apetites do sentido, mesmo sendo em coisas espirituais, sempre ofuscam, embaraçam o espírito. Isaías: a quem ensinará Deus sua ciência e a quem fará entender sua audição? E prossegue: ao desmamados do leite e aos tirados dos peitos. Por essas palavras se compreende como, para receber essa divina influência, a disposição adequada não é o leite dos principiantes, cheio de suavidade espiritual, nem o aconchego ao peito dos saborosos discursos das potências sensitivas. Para ouvir a voz de Deus, convém a alma estar muito firme em pé, sem nenhum apoio afetivo ou sensível. Como se diz mesmo, como de si mesmo diz o profeta: estarei em pé sobre minha custódia. Para contemplar, ou seja, para entender o que me for dito da parte de Deus. Como esta noite escura produz primeiramente o conhecimento próprio, e daí como de seu fundamento procede o conhecimento de Deus. Agostinho dizia a Deus: Senhor, conheça-me eu a mim, e conhecer-te-ei a ti. Conhecer-te-ei a ti. A terra deserta sem água, Davi, aqui é o Davi, então. Na terra deserta, sem água, seca e sem caminho, apareci diante de ti para poder ver tua virtude e tua glória. Então tem que ser na humildade, afastado de tudo que sensível, tudo que é conceito, tudo. Assim, para o conhecimento de Deus de si próprio, o meio é esta noite escura, com suas securas e vazios, embora não seja ainda na plenitude e abundância da outra noite, que nós vamos ver que é uma noite do Espírito, nós vamos ver esse sentido aí. Pois o conhecimento recebido nessa primeira noite é como o princípio do que receberá mais tarde. Tipo, isso aqui é a noite escura do sentido. Essa é a noite escura do sentido. Temos até agora. E depois agora vem a noite escura. Aqui tem outros proveitos que eu posso passar para adiante para nós pegar um pouquinho da noite dos. Não, mas acho que é bom que a gente. Tá bom? Vocês estão gostando? Sim, eu sou bom. Eu gostei, não preciso entender. A alma nas securas e vazios desta noite do apetite lucra a humildade espiritual. Vamos entender aos poucos. Isso aqui tem que ir pegando, que nem toques. Tô dando toques. Só revisar aqui. Claro. A alma nas securas e vazios dessa noite do apetite lucra a humildade espiritual. Por meio da humildade proporcionada pelo conhecimento próprio, purifica-se de todas as imperfeições. Acerca da soberba quem costumava cair no tempo de sua prosperidade. Quer dizer, quando eu estava recebendo um monte de consolações, um monte de bonanças, né, divinas e às vezes malignas, né? Deus, o diabo, Deus está por ali também, né? Então a gente estava se achando, né? Aí quando Deus nos põe numa noite escura, que a gente não consegue mais sentir gosto para nada, nem para rezar, aí tu começa a pensar: mas eu não sou nada. Começa a cair as escamas dos olhos, né? Cadê o Deus que está? Daqui nasce o amor do próximo, pois a todos estima e não os julga como dantes, quando se achava com muito fervor e não via os outros assim, né? Esta noite torna também as almas submissas e obedientes no caminho espiritual, pois vendo-se tão miserável, não somente ouvem o que lhes é ensinado, mas ainda desejam que qualquer pessoa encaminhe e diga como devem proceder. Mas eu achei interessante, volta ali no Santo Agostinho, aquela parte que se ele conhecer a ele consegue conhecer. Senhor, conheça-me eu a mim. Tá. É a mesma coisa das catequicianas, né? Para não buscar Deus só fora, né? Buscar Deus. E conhecer-te-ei a ti. Você conhecendo eu. Entende? Buscar Deus fora, daqui a pouco tu pensa assim: cadê Deus? Como ele disse. Cadê Deus? Não. Deus está dentro da gente. Que Santo Agostinho também vai dizer, assim como Aristóteles, vai dizer que a verdade está no interior do homem. Onde está a verdade? Outros proveitos.
A gula espiritual. Quando Deus põe a alma nessa noite escura, seca também, igualmente mantém igualmente refriados a concupiscência e o apetite, de tal modo que não é possível a mesma alma alimentar-se com qualquer gosto ou sabor sensível, seja espiritual ou temporal. Perde a força das paixões, da mesma concupiscência, sem que possa produzir coisa alguma, por falta de gosto. Assim como seca o leite no peito quando não é tirado. Porque apagados os apetites e concupiscência, vive a alma em paz e tranquilidade espiritual. Onde não se reina apetites e concupiscências, não há perturbações, mas sim paz e consolações de Deus, e outras consolações. Né? Daqui se retira outro segundo proveito. A alma se ocupa ordinariamente com lembranças de Deus, em temor e receio de volver atrás no caminho espiritual. Né? Então, quando você caminha, você tem que ficar com um receio de ofender a Deus e retroceder, né? Há outro grandíssimo proveito nessa noite, que é exercitar-se a alma nas virtudes em conjunto. Por exemplo, na paciência e na benignidade. Perseverando nos exercícios espirituais sem achar consolo nem gosto. Aqui que está o segredo do negócio. Você fazer os exercícios espirituais sem buscar e sem buscar gosto. Se você não tiver o gosto espiritual, não viciar, você continue fazendo. Continue indo no coração sem buscar o friozinho na barriga, sem buscar o cheirinho, sem buscar nada. Só pelo fogo do amor. Fogo do amor. Só pelo amor. Vai na comungar sem esperar que a hóstia tenha gosto de mel. Faz as coisas sem esperar nada. É isso que Deus gosta. Há outro grande proveito. Na virtude da fortaleza também se exercita. Tira a força da fortaleza, tornando-se fortes. Eu já não preciso mais dessas coisas sensíveis. Nesta noite a alma consegue os 4 proveitos que assinalamos. A saber, deleitação de paz, sem a concupiscência, sem aquela necessidade, ficar mais em paz, né? Sem se preocupar com coisa política, sem se preocupar com o que os outros dizem, sem se preocupar com nada do mundo, com festinhas. Fica mais calmo. Ordinária lembrança de Deus. Te dá tempo de você pensar em Deus. Limpidez e pureza de espírito. E quanto menos coisas do mundo tu absorver, mais limpo tu vai ficar. E aí vai conseguir ter tempo para as virtudes. Prova o Davi com a experiência que teve dentro desta noite, dizendo: minha alma deixou as consolações, tive memória de Deus, achei consolo, exercitei-me e desfaleceu meu espírito. E logo acrescenta: e meditei de noite com meu coração, exercitava-me e varria e purificava meu espírito. Isso é, de todos os apegos, purificava o espírito dos apegos. Maria, teus campos, eu tenho que estar para mim, você pega esse troço. Isso aí já é. Já? Isso aí ainda é a noite dos sentidos ou já é a noite do espírito? Aqui está no sentido. Para mim está uma noite escura. A alma tem a parte inferior, que é a parte dos sentidos. É da alma, né? Só que é essa parte mais baixa da alma, que é os sentidos. Aqui sentidos ele fala memória, imaginação, né? Depois ele vai purificar basicamente o próprio espírito, que é a parte mais nobre da alma. Até o Inter tem uma grande bom, então. Tem. Já não se aborrece, ó. Já não se aborrece com alterações contra si mesmo. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Já não se aborrece com alteração contra si mesmo por causa de faltas próprias, nem contra o próximo vendo as faltas alheias. E até em relação a Deus não tem mais desgostos e queixas descomedidas quando ele não a atende depressa. Se ainda tem inveja, não é mais imperfeita como dantes. E se vem a ter inveja, esta é virtuosa. Já não se move a obrar por causa do gosto e sabor da obra, mas age só para dar gosto a Deus. As tentações. Esta noite ordinária é acompanhada de graves tribulações e tentações sensitivas, muito prolongadas, embora durem mais em alguns e menos em outros. Com efeito, a certas pessoas se lhes manda o espírito de Satanás, isto é, o espírito de fornicação, para que ele açoite os sentidos com abomináveis e fortes tentações, e torpe os pensamentos, visíveis à imaginação, e isto por vezes lhe causa maior pena do que a morte,
E às vezes o pessoal prefere morrer do que ficar pensando naquelas bobagens. Outras vezes ele lhes acrescenta ainda nesta noite o espírito de blasfêmia. Em outras ocasiões é dado também outro abominável espírito, a que Isaías chama espíritos vertigines. De tal maneira esse espírito lhe obscurece os sentidos, enchendo-os de 1000 escrúpulos e perplexidade. As pessoas são escrupulosas, né? O escrúpulo, né? Tem que ser muito perfeito para Deus, é capaz de fazer nada. Né? Ele tem que ser muito perfeito, aí não faz nada. Mas o resto do texto, mas o texto está lá na Ave Maria, me desconcentrei, então eu tenho que começar de novo. Desconcentrei. Né? Ou vai lá confessa o pecado para o padre, mas sai na rua, olha uma mulher bonita, olha para o mundo da mulher, meus pecados, tem que ir lá concentrar. Não, problema dos escrúpulos. Escrúpulos? Essas tempestades e trabalhos são ordinariamente enviados por Deus na noite de proteção sensitiva, aos espirituais que hão de passar depois a outra noite, embora nem todos passem adiante. Né? Porque se a alma não for tentada, exercitada e provada com trabalhos e tentações, não pode despertar seu sentido para a sabedoria. Deus permite tentações. Né? Deus permite tentações. Eclesiástico. Quem não é tentado, que sabe. Eclesiástico. Quem não é tentado, que sabe. E quem não é provado, quais as coisas que conhece. Desta verdade, já Jeremias, bom testemunho, diz: castigaste-me, Senhor, e fui ensinado. Aqui é a alma humilhada de veras para a sua futura exaltação. Não se pode dizer ao certo quanto dura, não acontecem todos do mesmo modo, nem são para todas as mesmas tentações, devido à vontade de Deus, e conforme a maior ou menor imperfeição. Aqueles que têm capacidade de maior força para sofrer são purificados com mais intensidade e presteza. Quer dizer, a tentação vai ser maior que não aguenta mais. Né? As almas, porém, que hão de passar a tão ditoso e alto estado como é a união de amor, por maior pressa com que Deus as leve, ordinariamente costumam permanecer muito tempo nessas securtas tentações. Tempo é, pois, de começar a tratar da segunda noite. Não aguenta mais alguma coisa? Não? Cansaram, né? Tá bom, né? Foi bastante mais. Para a próxima aula, vocês querem continuar na noite? É uma aula que nem a aula que nem a de hoje. Vocês querem continuar na noite da purificação passiva do espírito? Aqui é mais tenebroso o negócio. Né? Não, essa aqui eu achei que temos que dar numa aula só. Uma aula só. Então tá, vamos rezar então, pessoal. Vamos rezar uma Ave Maria então. Vamos rezar uma Ave Maria para que Deus, para que Maria interceda junto a Deus, né, ao Espírito Santo, para que nós podemos evoluir no nosso caminho da perfeição, né, a cada um a seu modo, né, como tem que ser, né, e nunca perdendo, né, a nossa função de Estado, que se chama, né, a função de Estado, e cada um faz aquilo que ele é de direito de fazer, né, a sua missão, né, às vezes pode ser uma missão momentânea, pode ser a missão deste ano, desse mês, né, cada um tem a sua missão, que cada um consiga fazer certo, e que a gente nunca esqueça então da oração, né, porque a oração é o que nos aproxima verdadeiramente de Deus, nos une a Deus, né, que nós sejamos então pessoas ativas e contemplativas, se assim Deus queira. Né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que vai ser do nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. E agora? Porque na próxima aula, a gente teria que dar aula aqui